Se você está chegando agora num estudo sobre espiritualidade e autoconhecimento, esse vídeo aqui não é para você. Agora, se você está já nessa caminhada já há alguns anos, 2, 3, 5, 10 anos, esse vídeo aqui talvez vai te tocar em cheio, e você vai ficar se perguntando... O que fazer agora? Esse ano completam 9 anos que eu iniciei minha busca pessoal por autoconhecimento, por espiritualidade, por fazer perguntas maiores sobre quem eu sou, para onde eu tô indo, de onde que eu vim, por que eu sou do jeito que eu sou, por que as coisas funcionam como elas funcionam. Enfim, faz 9 anos que isso começou e ao longo desse tempo todo, inclusive compartilhando um pouco da minha trajetória, dos aprofundamentos, das formações que eu fui fazendo e com as pessoas que eu pude conhecer ao longo do caminho, eu vi uma cena muito comum acontecer. E essa cena foi ver as pessoas cansando sobre esse assunto ao longo do tempo, ao longo do caminho. Pessoas que não tinham nenhum interesse por nenhuma temática mística, esotérica, ou da psicologia, ou da filosofia, e então irem para o extremo oposto, se dedicarem, mergulharem, fazer curso, fazer retiro, fazer formação, vai frequentar um centro de alguma coisa, durante muito tempo, aí daqui a pouco começa a se frustrar com aquela caminhada ali e vai se distanciando, às vezes até completamente, desses assuntos todos que por algum momento da sua vida foi muito útil, assim, trouxe muita transformação, trouxe muitos benefícios e depois a pessoa se distancia completamente desse assunto. Se isso aconteceu com você em algum momento, eu te peço para compartilhar aqui embaixo que eu gostaria de saber. E eu já quero te falar logo aqui, já no início do vídeo, o que eu acho que você está cansado, que não é necessariamente sobre espiritualidade ou autoconhecimento. Talvez você esteja cansado de hipocrisia e incoerência e mais do mesmo. Sobre essas duas coisas aqui, vamos aprofundar. Vamos começar pela segunda, mais do mesmo. Galera, acho que não tem como fugir muito, né? Falar sobre autoconhecimento, falar sobre a nossa conduta ética com o mundo é algo que está sendo repetido, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Está sendo repetido de distintas formas em muitas tradições. O ser humano encontrou linguagens, traduções, contextos completamente distintos para poder comunicar as mesmas sabedorias ao longo de toda a história da humanidade. Então, assim, a receita ela é relativamente simples, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, não mate, não roube, não minta, coisas básicas assim, né? Não usurpe as coisas dos outros, né? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, tenha presença, tenha atenção, dê amor aos outros, seja afetuoso, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, trate tudo como uma coisa só. Né, princípios básicos, assim, né, mas que vão ser comunicados de maneiras mais místicas, mais esotéricas, mais pomposas ou não, de maneiras mais simples, mais corriqueiras, porque é aquilo que é básico, mas às vezes a gente precisa entender em níveis e níveis e níveis de profundidade, assim, para realmente ressoar dentro do nosso corpo. E olha, isso é importante de ser falado mesmo de distintas formas ao longo do tempo, porque nós não vemos as nossas incoerências, as nossas hipocrisias, as nossas sombras, são pontos cegos que nós temos. Então as pessoas estão por aí, eu também, eventualmente, falando uma coisa, pensando uma coisa, daqui a pouco agindo de uma outra forma. E a gente não percebe que esse processo, então, de se reinventar, de transformar a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você age nele, é algo profundo, porque passou aí anos da sua educação sendo formado você, e você não acha que você vai, sei lá, tomar ayahuasca numa noite ou fazer um retiro e você vai ter ali um entendimento tão sagrado que vai mudar, então, toda a sua conduta para o resto da vida. Sinceramente, graças a Deus eu já tive muitas transformações pessoais, mas é no tempo, cara, que você vai ver isso de verdade ser concreto, você de verdade ter uma mudança de caráter que dura no tempo. Porque é no tempo que novos desafios, até daquela coisa que você achou que você já tinha superado, aparece novamente e você vê o quanto você é ignorante ainda, o quanto que ainda tem para lapidar, o quanto que ainda tem para transformar, sabe? Então é no tempo que essas coisas vão aparecendo, é no tempo que as nossas incoerências vão surgindo no meio do caminho. E diante disso que eu acabei de falar aí, esse mais do mesmo que é repetido à torta e direito de tenha compaixão consigo mesmo, é algo de fato relevante de ser repetido, porque é a receita, sabe? É você entender que você é humano, que você é falho, que você vai errar, que você não é perfeito, que você vai ter tombos no meio da sua jornada, e que bom, porque eles continuam a te permitir continuar crescendo, continuar aprendendo pro resto da sua vida, né? Se não tivesse crescimento e aprendizado nessa jornada aqui, seria muito tedioso, né? Se fosse tudo plano, né? Que bom que tem altos e baixos, tem pedra no meio do caminho, tem um monte de coisa que então cria a sua história, faz parte da jornada. E agora sobre o primeiro ponto, que é sobre as hipocrisias, as incoerências que cansam de ver, porque, vamos ver, vou dar um exemplo que talvez você se identifique, tá? Você passou um tempo aí estudando, vamos ver, estudando Rumi, estudando Tao Te Ching, estudando taoísmo, daqui a pouco você se encantou também pelas artes das ervas, né? Pela bruxaria, por outras coisas. Juro por Deus que esses livros estavam aleatoriamente aqui do lado. Se encantou por diversos assuntos, né? Aquilo ali criou
algum filtro da sua interpretação de mundo, algum filtro assim de como você lê as atitudes, lê as condutas, e você talvez tenha se relacionado com pessoas também que gostam dessas mesmas temáticas, né, que falam sobre isso, que por vezes até conseguem discorrer com profunda sabedoria sobre tudo isso. Mas daqui a pouco essa pessoa está agindo de exato oposto. A pessoa está ali falando das ervas sagradas, não sei o que, dos chás poderosos, do blá, 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 e aí daqui a pouco está ela tomando Coca-Cola, comendo pizza, fazendo um monte de coisa incoerente com os princípios que ela mesma diz que ela acredita sobre a maneira da gente deve se alimentar, a forma como a gente deve colocar coisas sagradas para dentro do nosso corpo. E cara, é justamente esse tipo de exemplo, esse tipo de incoerência que vai gerando uma massa que tem uma repulsa até com pessoas que estão abordando sobre a temática, né? E eu, enfim, até me coloco nessa condição também, tanto da pessoa que eventualmente tem suas incoerências, como também daquele que também às vezes está cansado de trocar ideia com isso, porque, assim, não me conte sobre o que você estudou, não me conte sobre os livros que você leu, me conta sobre os seus planos, me conta sobre os seus sonhos, me conta sobre como você gasta o seu tempo, me conta sobre como é o seu dia. Isso me diz muito mais sobre como é a sua relação com a espiritualidade do que qualquer outra coisa, do que qualquer teoria que você tenha absorvido e que você saiba de cor recitar. As suas ambições, as suas preocupações, os seus desejos, para onde você orienta o teu foco, para onde a tua atenção está indo, para onde você dá a vida, né? Porque quando você dá foco, você dá a vida. O que você faz com a sua vida de fato, isso me diz muito mais sobre o que você conseguiu de fato internalizar dentro de um estudo da espiritualidade, de um estudo do autoconhecimento. E é tantas incoerências que eventualmente a gente vai vendo ao longo do tempo, e inclusive na gente, inclusive na nossa dificuldade de implementar mudanças drásticas e significativas de vida, que por vezes pode dar uma sensação de que isso não dá em lugar nenhum, de que, enfim, o jogo da vida ele é tomar na cabeça mesmo e tomar tombo, e é isso aí, sendo que não, dá para ficar mais leve, conforme a gente ainda tem percalços, tá? Mas dá para ficar mais leve, conforme a gente incorpora esses conhecimentos. Só que as mudanças que a gente precisa fazer de estilo de vida, cara, elas não são leves, elas são drásticas. Pessoas que estão levando uma vida realmente muito reta, muito dedicada a um estudo do eu e um estudo da coerência do eu com a vida à sua volta, né, com o universo, fazem escolhas às vezes radicais de vida, de mudança de estado, de país, de dieta, de alimentação, de contato com pessoas, de uma vida monástica, enfim, mudanças realmente muito radicais que você que está assistindo um vídeo no YouTube e eu que estou aqui produzindo eles, cara, acho que a gente não está tão disposto a fazer. Então, se a gente está aqui na internet tendo essa conversa sobre conduta pessoal, sobre bons hábitos, sobre uma forma, uma cosmovisão pela qual a gente entende a realidade, que eu acho que é isso que esse estudo de múltiplas tradições e, né, uma criação de uma neo-espiritualidade, um neo-xamanismo, alguma coisa dessa natureza que então nos permita ver o mundo através de uma nova ótica, eu acho que isso não deve se tornar tanto, né, o caminho pelo qual eu tenho trilhado a minha própria vida também, isso não é para se tornar tanto sobre o que a gente faz ou o que a gente fala, mas o como a gente fala, como a gente faz, partindo da onde, partindo de que visão de mundo, a forma como você cuida do seu corpo, a forma como você trata as pessoas, a forma como você faz tudo à sua volta, parte do quê, sabe? Para quem não me conhece aqui há mais tempo, né, eu há 15 anos atrás, apesar dessa carinha, essa cutis bem cuidada, mas há 15 anos atrás eu trabalhava com sustentabilidade corporativa até os 26, 27 anos, e trabalhava com temáticas que envolvem o desenvolvimento sustentável, governança, tomada de decisão, promover condições mais igualitárias dentro de empresas e para a sociedade, tudo isso. Desenhava, ajudava a coordenar projetos nesse sentido. E uma grande questão dentro desse universo era a visão de que as empresas, por exemplo, não deveriam ter uma área de sustentabilidade. Assim como a faculdade não deveria ter uma disciplina de sustentabilidade, assim como o colégio não deveria ter uma matéria de sustentabilidade. Porque esse é um conhecimento, um entendimento sobre o nosso cuidado com o mundo que deve ser permeado, deve ser transversal em tudo. Todas as áreas de um negócio devem ter esse olhar. Todas as disciplinas da faculdade devem passar essa mensagem a partir da matéria de cálculo, a partir da matéria de não sei o que lá, a partir da matéria de RH, que seja. O conhecimento sobre a forma como a gente deve cuidar do mundo deve permear tudo. Entende? Faz sentido isso para você? Eu entendo que dentro até da abordagem do desenvolvimento sustentável, falar sobre a nossa relação com o sagrado, né, entender a vida como um ato sagrado, não é algo obrigatório, ninguém precisa acreditar que existe uma força maior que orquestra essa realidade aqui para a gente poder viver em paz, em harmonia e poder construir um mundo melhor. A gente não precisa disso. Deus não precisa que você acredite nele.
ele tá aí, pronto, acabou, sacou? Quer você acredite nele sim ou não, essa é a minha visão. Ele não precisa que você acredite nele, mas essa visão de que a vida é um ato sagrado, ela deve permear, ela poderia, deve não porque é ordem, né? Ela poderia permear tudo, permear todas as disciplinas, permear todos os nossos atos, permear o nosso trabalho, permear a forma como a gente faz o nosso alimento, permear a forma como a gente faz sexo, permear a forma como a gente se relaxa, permear tudo, entender a vida como isso, como um ato de comunhão com a vida. E aí sim a gente vai estar falando sobre uma espiritualidade que é prática, uma espiritualidade, uma cosmovisão ancestral, quer seja de qualquer tradição que você queira estudar, que você de fato consegue, pouco a pouco, fazendo suas mudanças, incluir no seu estilo de vida, sem que você precise ficar lecionando sobre essa temática. E essas reflexões têm me trazido muita indagação aqui também sobre até os assuntos que eu quero falar com vocês aqui. Porque para quem me acompanha até no Instagram também, olha, as coisas que eu mais gosto de consumir é sobre, poxa, nova economia, sobre tecnologia, sobre os caminhos para onde o rumo da nossa vida está indo como sociedade, sacou? Porque a gente está aqui compartilhando dessa existência e o mundo vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos. A gente está vivendo um marco histórico tecnológico agora. A gente vai viver um mundo assim completamente, radicalmente diferente nos próximos 10 anos. E me questiona, me faz ter curiosidade sobre, cara, essa visão de mundo que eu desenvolvi, que vocês estão aqui desenvolvendo também, ou já desenvolveram, sobre uma conduta ética, sobre a filosofia, né, do ser para com o mundo. Como isso vai se aplicar nessa nova realidade? Esses são temas que vêm me tocando mais, me estimulando mais para questionar, mais do que ficar estudando coisas antigas e ensinar para vocês aqui conceitos, sabe? O meu desejo, e para onde eu acho que esse canal aqui vai arrumar também, é de como é que a gente traz essas visões ancestrais para os desafios e os conflitos da vida moderna. Entende? Como é que a gente aplica essa parada de fato? Esse é o meu desejo, assim, de poder trazer, porque eu acho que é posso estar aqui, enfim, exagerando um pouco, não vou falar que é urgente essa questão não, porque aí as mudanças climáticas já está tudo muito urgente, né? Enfim, mais até do que a gente pode controlar, mas urgente no sentido de trazer paz para as pessoas, menos ansiedade. A gente vive num mundo que tem doenças da psique humana gravíssimas e só aumentando. E isso para não falar de outras síndromes, outras condições de dificuldade de se relacionar, entre outros diversos problemáticas que a gente vai experienciar mais e mais aí nas gerações mais jovens ao longo dos próximos anos, dificuldade de atenção, dificuldade de reter informação, várias coisas que vão gerar problemas sérios dentro do ambiente de trabalho, dentro das famílias. Isso é uma coisa que mais me toca, assim, de me preocupar no sentido de o que dá para ser feito quanto a isso. Sabe, se a gente não tem mais capacidade de interferir, por exemplo, em toda a regeneração planetária e a mudança de como está indo o ciclo climático e a gestão dos resíduos e tudo mais, eu trabalhava com isso, tá, galera? Eu fiz mestrado focado em gestão climática, trabalhando com modelagem de gases de efeito estufa em aterro sanitário e geração de energia há 15 anos atrás, amo esse tema, continuo amando, só que a gente já chegou num ponto crítico e tem pouca coisa que pode ser feita agora. Agora me toca mais entender sobre comportamento humano, porque se eu tô com 36, se eu tiver lá com meus 66, meus 56 e a gente estiver vivendo num rolê meio pós-apocalíptico, né, sei lá, revolução das máquinas, não sei como é que vai estar o futuro aí, mas se a gente estiver vivendo num cenário assim, bem mais caótico socialmente, como é que os seres humanos se dão nessas condições, sabe? Eu sei que você já assistiu séries aí de futuro, ou de zumbi, ou de coisas dessa natureza aí, que te fazem questionar essas coisas. Assim, olha que curioso, né? Como é que o ser humano lida em situações tão desafiadoras? Pois é. Como é que o ser humano lida? Como é que ele deveria lidar? Será que essas situações desafiadoras que a gente está aqui questionando, elas estão tão distantes assim como você acha que estão? Será que é isso que a gente vê no Black Mirror ou em outras séries que falam sobre o futuro e sobre como que os seres humanos vão ter dificuldade de lidar com o avanço tecnológico? Tá tão distante assim como a gente pensa que tá? Eu acho que não. Eu acho que já tem muita coisa acontecendo aqui e agora e que talvez aos poucos a gente vai vendo que já está acontecendo e a gente tem a oportunidade de refletir sobre como essa sabedoria ancestral compartilhada sobre como viver em paz, como se libertar das suas amarras, como se libertar das suas angústias, de verdade consegue ser aplicada num contexto tão moderno como o que a gente vive hoje. E isso é um tema que me interessa mais e me faz não me cansar desses estudos. Me faz ter interesse por esses estudos e entender como é que a gente traduz isso para o tempo de hoje.
Eu acho que foi isso que sempre foi tentado ser feito e a gente continua tentando fazer aqui pelas redes e pela internet também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te trazido boas reflexões. Comenta aqui embaixo para mim se é um tema que te encanta, a gente aprofundar mais. E se quiser sugerir pautas também, agradeço bastante porque estou aberto a mudar bastante aqui os temas que a gente vem abordando e o que vem pela frente aí, beleza? Vamos junto, tem muita coisa para dividir com vocês esse ano ainda. Beijo grande. Não vou falar se joga cara não, que isso é muito antigo, precisa ir para outra fase do canal, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.